Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores, a sua lição a qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos iniciar hoje o estudo da nossa lição de número 7, que tem como título A Aliança com Abraão. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você nos ajudar a divulgar a nossa classe dos professores. Como você pode ajudar? Compartilhando esse vídeo nessa setinha aqui embaixo com os seus contatos, curtindo no joinha que está aqui também, deixando o seu comentário falando de onde você está nos acompanhando ou trazendo algum comentário ou pedido de oração que você ache pertinente e se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que deixaram os comentários delas nos nossos vídeos de semanas anteriores, que são a Débora Deia, que nos acompanha de Alagoinhas, na Bahia, o Eliseu, que acompanha a gente lá da Ilha do Fogo, no Cabo Verde, e o Wilson Silva, da Rádio Valdense. Ele entrou em contato perguntando se ele poderia passar a nossa classe dos professores na rádio. E eu gostaria de pedir, Wilson, entre em contato com a nossa produção nesse e-mail que está aparecendo aqui no vídeo e aí vocês podem conversar e acertar tudo direitinho. Muito obrigada pelas mensagens de vocês. Se você tiver um pedido de oração, pode deixar aqui embaixo, porque cada comentário é muito importante para a gente. Infelizmente, a gente não tem tempo de ler todos, mas nas nossas casas a gente lê e a gente ora por cada pedido de oração. Então, o seu contato, a sua mensagem é muito importante para nós. E eu quero apresentar para vocês os nossos professores dessa semana. Aqui à minha direita eu tenho o pastor Wesley. Seja muito bem-vindo, pastor Wesley. Jéssica, é um prazer estar aqui mais uma vez com os nossos queridos estudando a lição. O pastor Wesley é pastor aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Ao lado dele nós temos o Gilson. Seja bem-vindo, Gilson. Muito prazer, sempre contribuindo para o aprendizado e aprendendo com os nossos irmãos também. Amém. O Gilson é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E ao lado dele nós temos a Cris. Seja bem-vinda também, Cris. Obrigada, sempre uma alegria poder estudar a palavra de Deus com vocês. Com certeza. A Cris também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, antes da gente começar, Cris, você pode fazer uma oração para nós? Sim, oremos. Querido Deus, nós agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprender e conhecer um pouco mais da Tua palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e que esse estudo possa ser levado a outras pessoas e que o Senhor possa estar com cada um que está nos assistindo. Nos ajude nesse momento, que os seus anjos estejam aqui, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então começar o nosso estudo de hoje, que é da lição de número 7, a aliança com Abraão. Como o próprio nome diz, a lição vai falar sobre a aliança feita entre Deus e Abraão, que é a segunda aliança que aparece na Bíblia depois da aliança feita entre Deus e Noé. E o interessante é que a aliança de Abraão, nessa história de Abraão, é uma história muito humana. A gente consegue se identificar muito com ela, porque ela traz uma série de alegrias, de tristezas, de momentos de muita fé, momentos de dúvida, quedas, E Deus vem e reergue Abraão, reergue a sua família, confirma a sua fé e mostrando mais uma vez que Deus sempre cumpre as suas promessas. E o verso áureo, para memorizar dessa semana, está em Gênesis 15, verso 2, e diz assim: Então disse Abraão, ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A gente sabe que Abraão sofreu muito tempo sem ter um herdeiro. E Deus prometeu esse herdeiro para ele. E foi toda uma história conturbada. E a gente sabe que a aliança, essa aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança que passou e se estendeu por inúmeras gerações depois de Abraão. Então você vê que a fé de um patriarca é honrada por Deus muitas gerações depois que esse patriarca já nem existe mais. Pastor, então a gente está falando sobre Gênesis 15, E o livro de Gênesis, no capítulo 15, ele traz a história de um sacrifício. Você podia trazer para a gente que sacrifício foi esse? Qual foi o significado dele? Jéssica, esse episódio na vida de Abraão revela mais uma vez o quanto que Deus é um Deus pessoal. Abraão estava com essa dúvida no coração, já havia recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas cadê o filho prometido? E é justamente nesse momento
num diálogo tão bonito com Deus, em que ele pede uma prova. Senhor, mas como é que eu vou ter a certeza de que essa promessa vai ser cumprida? E vale lembrar que o livro aí de Gênesis, no capítulo 15, destaca a fé de Abraão na promessa de Deus. Mas nós somos seres visuais, às vezes necessitamos de uma comprovação daquilo que está acontecendo, é uma das nossas limitações. E esse episódio chama também muita atenção porque 3 animais cortados, colocados um pedaço, né, um lado ali do outro, formando um corredor. E aí então Abraão passa por entre esse corredor, mostrando que ele acreditava na palavra de Deus. E esse é o ponto central. Queridos, animais cortados ao meio não podem fazer nada, mas eles revelavam a fé que Abraão tinha no Senhor e na sua promessa, e isso lhe foi imputado por justiça. Também esse episódio nos mostra que Deus estava formalizando a sua promessa e que também temos aí já um vislumbre, né, da maior de todas as promessas, que se refere à morte, o sacrifício de Cristo Jesus. Então, ao olharmos para o capítulo 15, encontramos um Deus pessoal, um Deus que responde à oração de Abraão, que confirma a sua promessa e que também, através desse sacrifício, já nos aponta o sacrifício de Cristo em favor da humanidade. Com certeza. E assim, a gente sabe que as histórias, né, que estão relatadas aqui na Bíblia, elas nunca estão por acaso, né? E a gente sabe que os seres humanos que têm as suas histórias relatadas na Bíblia são seres humanos sujeitos a erros, assim como nós. A gente vê que da mesma forma que na nossa vida diária nós temos épocas de muita fé, nós também temos épocas de fraqueza, né, na fé. Os nossos heróis, né, da fé, os nossos heróis bíblicos e todos os personagens aqui da Bíblia também enfrentavam essas dificuldades. E a gente sabe que na história de Abraão na sua ansiedade, né, Abraão e Sara, na sua ansiedade de receberem um filho, né, de terem o seu filho, o seu descendente, eles cometem um erro, que é justamente o momento em que Sarai dá a sua serva Agar para Abrão. Porque ela imagina, né, vou dar aqui uma ajudinha para Deus, né, o negócio está demorando, eu sou velho, meu marido é velho, então toma aqui a minha serva, tenha um filho com a minha serva e dessa forma Deus vai conseguir cumprir a sua aliança, né, e transformar a semente de Abraão numa grande nação. Mas a gente sabe que as histórias estão aqui para que nós tiremos lições dessas histórias. Gilson, qual que é a lição que a gente pode tirar dessa história do erro, né, de Abrão e Agar? Bem, a dúvida sempre existiu, sempre vai existir. Não há pecado na dúvida, né? Pecado é você dar continuidade a essa dúvida e tomar a responsabilidade sobre si das ações que vêm depois. É que exatamente aconteceu no Éden, né? Eva se distanciou de Adão, ultrapassou os limites que haviam ali naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela então tomou do fruto e comeu. Não satisfeita, deu ao seu marido. Então, tanto Sarai como Eva, elas tomaram para si a responsabilidade das ações de Deus. Não eram elas que deveriam tomar as ações. Deus prometeu, assim como Deus falou assim, deste fruto você não deve comer, não, deixa ele ali quietinho, não coma. Falou para Abrão, você vai ser o pai de uma grande nação com a sua mulher Sarai. Ponto. Então, é sempre a velha e boa obediência. No fundo, isso nos reflete aquela salvação pela graça e salvação pelas obras. As pessoas querem tomar para si a responsabilidade. Não deixa que isso eu faço. Está demorando um pouco, estou meio impaciente. Não deve ser bem assim, né? Deus está tardando um pouco. Eu já tenho quase 100 anos. Oxe, né? Como é que eu vou ter filho? Não dá. Mas esquece que não é assim que Deus quer. Deus quer do jeito que Ele quer. E é exatamente pelo sobrenatural é que vêm os milagres. Né? Que se fosse um processo natural não seria milagre, seria natural. Né? Embora a natureza seja um milagre, mas nesses processos então Deus não estava mostrando a sua mão poderosa. Então elas resolveram tomar para si. Da mesma forma que este ato de Eva trouxe o pecado ao mundo e a desgraça junto, né, ao também Adão
poder tomar parte, Sarai, ao tomar essa atitude e agora Abraão concordar com ela, trouxe uma outra grande desgraça. Ismael, Isaac. O que acontece até hoje? Não se dão, estão brigando até hoje. O povo ali se mata o tempo todo, né? Então, isso fruto do quê? De uma desobediência. Então, nós temos um mundo em pecado, fruto de uma desobediência. Nós temos grande parte do mundo hoje em briga, em conflito, parte pela desobediência, porque resolveram tomar para si a ação que era de Deus. Deixa Deus fazer as suas coisas. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ponto. É o que temos que aprender. Essa é a grande lição. Sossega, aquiete-se e sabei que eu sou Deus. Essa é uma lição, às vezes, muito dolorosa para a gente. Mesmo que leve uma vida inteira, a gente tem que esperar e tem que confiar. É verdade. E a gente sabe que quando Deus firmou a sua aliança com Abraão, ele pediu um sinal que identificasse, né, que diferenciasse as pessoas, né, os homens da casa de Abraão, que serviam ao Deus Altíssimo, dos outros. E esse sinal foi justamente a circuncisão. Cris, você pode explicar para a gente qual que era o significado da circuncisão? Por que Deus pediu isso dos homens da casa de Abraão? Bom, Jéssica, quando a gente vai ver o relato da circuncisão, a gente vê que é um ato doloroso, né? Mas a gente também, como o Gilson colocou aqui, né? Às vezes a gente tenta tomar o lugar de Deus, a gente toma as decisões por Deus, deixa de acreditar. E Deus, em vez de falar, bom, agora que você fez, se vire e pronto, acabou. Não é assim que Deus age, né? Ele ainda tenta o quê? Ele vai lá e busca. E ele vai lá e faz o quê? Uma aliança. Ele pede o quê? A circuncisão. E a circuncisão é o que você falou. É para mostrar que aquele povo é um povo separado, é um povo de Deus, né? E com o ato da circuncisão ali, além dele ser didático, né? Porque fica marcado na pessoa, fica registrado, a pessoa não vai mais esquecer, né? Depois disso ele não esquece mais que ele tem uma aliança com Deus. Mas a gente, quando percebe... falando dessa aliança, a gente sempre vê um Deus que faz uma aliança, é sempre unilateral. Sempre vem da onde? Sempre parte de quem as alianças? Sempre parte de Deus. Quando a gente estuda aqui na Bíblia, todas as alianças, sempre parte de Deus. E o que o homem faz? Qual que é a parte do homem, né? É o quê? É ter fé e cumprir o que Deus está pedindo. É um sinal de obediência. Então, a circuncisão, porque Deus ali, quando Abraão decide ter um filho com Agar, Deus fica em silêncio um tempo, né? Ele não para de conversar com Abraão por um tempo. E Abraão sente falta. Então, quando Deus volta a falar com ele, pede esse ato de circuncisão, ele não se nega a fazer e ele, então, entende que aquilo é importante para que ele continue tendo um relacionamento com Deus. Então, eu acredito que o ato da circuncisão seja mais nesse sentido, né? De que a graça de Deus vai te alcançar. Embora muitas vezes você queira tomar ali a rédea da situação, queira você dominar tudo, o amor de Deus, ele vai atrás de você e ele vai dar um jeito de restabelecer novamente uma aliança com você. Cris, e muito importante destacar, de novo, como que Deus ele é pessoal. Ao mesmo tempo que ele pede esse sinal externo, que era um tremendo de um lembrete, ele também está cuidando da saúde do seu povo. Um povo que está andando pelo deserto, uma região, portanto, sem a fartura de água, Deus que vai dar uma numerosa linhagem, né? Uma quantidade incontável de filhos, ele cuida da saúde do homem e da mulher. Muito bem lembrado, né, Dr. Gilson, a importância de saber que o povo que tem o menor índice de câncer de colo de útero e também de câncer do pênis é justamente o povo de Israel, por conta de um cuidado tão específico da parte de Deus. Então, é um sinal, é um lembrete e é também, mais uma vez, uma demonstração desse cuidado de Deus. Com certeza, a gente vê, né? Tudo que Deus faz
tem uma série de significados. Nada é nunca simples, uma coisa que, isso aqui é por isso aqui, pronto, acabou. Tudo, quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar, a gente descobre uma série de cuidados e de significados implícitos, né? E a gente vê que logo depois que os homens da casa de Abraão foram circuncidados, Deus manda para ele uma reafirmação de que a promessa seria cumprida e que seria cumprida através de sua mulher, Sarai. E aí, essa reafirmação, por parte de Deus, veio através de alguns visitantes que apareceram na casa de Abraão. E a Bíblia relata, né, a recepção calorosa que Abraão deu para esses visitantes. E aí os visitantes trouxeram essa mensagem para Abraão. Pastor, o senhor pode contar para a gente como é que foi essa história toda e qual que foi a implicação dessa visita? Quem eram essas visitas? Gente, cada vez que a gente tem o privilégio de ir à Bíblia e perceber justamente, a gente vai percebendo essa maneira de Deus agir de forma tão pessoal, tão íntima com o ser humano. Imagina você ter o privilégio de ser chamado amigo de Deus. E amigo que é amigo, em algum momento visita a casa, né, desse seu amigo. E foi o que aconteceu. O que nós temos aí no relato do capítulo 18 é que estava Abraão à porta da sua casa, num horário muito incômodo, até por conta do seu deserto, e ele recebe a visita de 3 desconhecidos. Pelo menos o relato bíblico, no primeiro momento, Abraão não os recebe bem por saber quem eles eram. Isso já era uma prática comum daquela família, daquele casal. E essa hospitalidade, né, vai redundar numa das histórias mais bonitas, porque no capítulo 18, versículo 2, Abraão chama, né, ele usa o termo Adonai, Senhor, que é um termo muito específico, né, para Deus, dirigindo-se para aquele grupo, para aqueles 3. Um pouco mais depois na história, a gente vai ver um momento onde a onisciência de Deus se revela. Então, Sarai está ali rindo no seu coração daquilo que foi dito, e aquele terceiro visitante diz: Sarai, por que você está rindo aí? Então, pela maneira como Abraão se refere a esses 3 que estão lhe visitando, pela onisciência demonstrada, a conclusão que nós chegamos é que aqueles 2 anjos, aqueles 2, né, dos 3 que depois seguem, são anjos, mas o próprio Senhor foi à casa de Abraão e de Sarai. Que privilégio. Isso já era também, olha como que a Bíblia ela vai nos trazendo, né, sempre os lampejos daquilo que Cristo um dia faria e fez por nós. Esse ato de Deus ir à casa de Abraão já era uma prévia do que aconteceria na vida de Cristo, né? Então ele deixa o seu lar de glória, se torna um de nós e vem trazer a salvação, vem habitar entre nós. Então Deus já havia pisado no planeta Terra muitos e muitos anos antes de Jesus vir, mas foi apenas uma prévia, um lampejo, afinal de contas ele estava na casa do seu grande amigo Abraão. Que honra, né? A pessoa poder receber os 2 anjos e o próprio Senhor na sua casa, aqui, nessa terra ainda, nessa vida. E é incrível, quando a gente vai ler as histórias bíblicas, né? A gente lê a Bíblia como um todo, em certos momentos a gente vê Deus criando nações, e em outros momentos a gente vê Deus destruindo cidades inteiras, ou mandando o seu povo destruir povos inteiros. E a gente vê aqui que nessa história não é diferente. Os visitantes chegam na tenda de Abraão, são recebidos, trazem essa reafirmação dessa aliança, dessa promessa de que de Abraão viria uma grande nação, e logo em seguida eles alertam sobre a destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Gilson, por que Deus destruiu? Acabou de falar de criar todo um povo, toda uma nação, e logo em seguida ele alerta que vai destruir 2 cidades inteiras e todo o seu povo. A gente pode perceber aí o agir de Deus, né? Ele veio visitar Abraão e também aproveitar para fazer um ato de justiça. Em primeiro lugar, ele não precisava ter falado para Abraão que, olha, eu vim aqui, vou lá destruir Sodoma e Gomorra. Ele não tinha justificativas a dar, mas como Abraão era amigo de Deus e ele sabia do zelo, né, que Ló estava naquela cidade, então ele achou por um ato de justiça também de comunicar, né? E aí a gente consegue ver esse ministério profético, essa intercessão, né, de Abraão
para com a cidade. E aí vem aquela negociação, se você encontrar 50 justos lá, você vai destruir, e 45, e 40, olha a paciência de Deus, né? E 40, e 30, e já chegou até 10, mas se você achar 10, então para a gente entender que não é um ato de destruição da cidade, é um ato de justiça, porque os pecados, né, e a violência da terra estava clamando até os céus. Não existiam naquelas cidades 10 justos. Ou seja, aquilo era uma desgraça total, né? Aquilo era uma deslustração total da criação de Deus. Chegou a um ponto que Deus não aguentou mais, né? A misericórdia de Deus foi até o seu limite. E agora então, ele consegue fazer com que Deus chegue lá e faça advertência ao seu sobrinho Ló, né? E a coisa estava tão feia que eles eram tão ímpios que eles queriam abusar das pessoas que estavam lá. E a gente tem que entender que naquela época a hospitalidade era uma coisa sagrada. No povo do Oriente, a hospitalidade é uma coisa que não tem, né, não tem preço, não é questionável. Será que vai me receber ou não? Você tem que ser muito miserável para não receber uma pessoa estranha. Eles não só não queriam receber, como eles queriam abusar daquelas pessoas. Então eles subverteram a própria cultura que existia também. E agora, para a gente entender o porquê da destruição, a gente lê a história de Jó, mas a razão está escrita aqui, Ezequiel capítulo 16, versos 45 e 50. Prestem atenção. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Então não foi também só uma questão que a gente fala assim, uma perversidade sexual, que eles quiseram. Não, isso tudo faz um pacote, é o conjunto da obra. Começa que ela é iníqua, ela tinha fartura, ela tinha soberba, ela se achava, né, a última cereja do bolo, ela tinha independência de Deus, ela não queria saber de Deus. Então é a própria salvação pelas obras, eu me basto. Então com isso chegou ao ponto da degradação moral, de não fazer questão e não ajudar o pobre necessitado, de trocar a sexualidade de uma maneira horrenda, de querer tomar posse do corpo de outra pessoa, mesmo que por violência. Então isso é degradação total do ser humano. Então não é uma destruição de um povo feliz que estava lá, não, é uma destruição de um povo que era totalmente iníquo. Então num ato de justiça e misericórdia de Deus, né, para eles não se destruírem, não acabarem uns com os outros, então ele houve por bem destruir aquelas cidades e tirar, quem sabe, as únicas pessoas ali que professavam alguma coisa, que tinham alguma esperança de salvação. E nós vemos que, mesmo dentre elas, a mulher de Ló ainda não estava pronto, preferiu as suas coisas do que seguir a ordem de Deus. É verdade. E um ponto que você falou que é muito interessante, é justamente o fato de a destruição ser um ato de misericórdia. Porque muitas pessoas questionam, né, a Bíblia, nossa, mas por que Deus mandou o dilúvio e matou aquele bando de gente? Por que destruiu Sodoma e Gomorra? Por que mandou o povo de Israel destruir a cidade tal e queimar tudo e aquela coisa toda e tal? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que longe de Deus não existe paz, não existe felicidade. Quanto mais um povo se afasta de Deus, mais aquele povo caminha e produz a sua própria destruição e a sua própria infelicidade. Então Deus também, amando aqueles pecadores e sabendo qual era o destino daqueles pecadores, decidiu destruí-los antes que a miséria deles se espalhasse, se perpetuasse e eles mesmos sofressem ainda mais do que tinham sofrido até ali, né? E a gente vê, porque muitas vezes nós temos esse senso de justiça própria, né? A gente fala, não, eram pecadores mesmo, tem que fritar mesmo, tem que queimar, tem que destruir. Mas a gente vê que Abrão, que era um homem justo, intercedeu pelos moradores das cidades. E foi perguntando, né, Senhor, mas se tiverem tantos, você não salvaria a cidade por amor a esses tantos? Deus falou, olha, se tiverem tantos, eu salvaria sim, pouparia a cidade por amor a esses tantos que ainda estão ali. E essa é uma lição muito importante para a gente. Não é, Cris? O fato de Abraão
que era um homem justo, ter intercedido pelos pecadores. O que isso ensina para a gente sobre como nós, como cristãos, temos que olhar para os pecadores? Bom, Jéssica, a verdade, a súplica de Abraão se baseia na justiça de Deus, né? Então, ele vai ali, vamos ver, até um teste, vamos dizer, vamos ver se é justo mesmo. Mas, Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 10. E Deus vai respondendo que salvaria, né? E primeira coisa, a gente tem que ter em mente, Deus não se agrada em destruir ninguém. Deus não se agrada, não era para ser assim. Mas a gente precisa sempre ter em mente que Deus sempre entra com essa ação de destruição, é quando a maldade chega num nível que não tem mais o que ser feito, né? Quando ele vê assim, o coração do homem já não tem mais o que ser feito ali. Então Deus entra com a destruição, exatamente para salvar ainda aquele que está ali andando, tentando pelo menos andar na justiça de Deus, né? Então, todos os casos de destruição, a gente vê Deus agindo por causa do aumento da maldade humana. E a destruição de Sodoma e Gomorra limitou só ali, aquela cidade, né? Uma região específica, correto? A gente percebe então o quê? Que Deus, ele definitivamente, ele não se agrada do mal. E ele está aqui para, quando ele toma essas atitudes, ele está dizendo para a gente o quê? Eu estou tirando vocês dessa herança maldita que Satanás deixou para vocês. Essa maldade do coração de vocês, né? E como é que a gente pode fazer isso pelos outros? Quantas pessoas a gente pode interceder que estão aí nessa desgraça dessa maldade, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, quando a gente vê Abraão intercedendo por 50, por 10, às vezes nós temos um. E a gente olha para ele, condena e fala, não, esse aí já não tem jeito mesmo, Deus tem que tacar bola de fogo mesmo e pronto, acaba, né? Então, nós não devemos ser assim. Nós devemos tomar como exemplo Abraão. A fim de contribuir com Deus pelo extermínio da maldade, nós devemos orar por essas pessoas que ainda se encontram perdidas. Porque para muitas, a porta da graça está se fechando agora. E aí eu te pergunto, você como cristão, está deixando a porta se fechar para essas pessoas ou você tem orado, tem intercedido por elas? Qual está sendo a sua ação nesse sentido? Fica aí uma pergunta e um desafio. Devemos orar e interceder por essas pessoas. Com certeza, e é muito difícil, né? A gente tem a grande tendência de não enxergar a nossa pecaminosidade, mas a gente enxerga com muita facilidade a do outro, né? E, na verdade, nós devemos, em primeiro lugar, sabermos que nas nossas vidas nós somos o maior pecador que nós conhecemos. A gente tem que ter noção do nosso pecado e que nós estamos tão desgraçados, né, necessitantes da graça de Cristo quanto qualquer outra pessoa. Nós não somos mais justos, nós não merecemos mais do que aquele que comete pecados que nós achamos que são piores do que os nossos. E é nosso dever como cristãos amarmos aqueles que estão em pecado, termos o desejo de trazer essas pessoas de volta para o redil e trabalhar ativamente, não só passivamente. Eu oro por ele. O que mais você faz além de orar por ele? Você está ajudando? Você dá um bom exemplo? Você vive uma vida cristã? Você conversa com essa pessoa? Você oferece algum estudo? Você oferece algum auxílio que essa pessoa esteja precisando? Então, que Deus nos ajude, né? Para que nós possamos pegar isso e colocar em prática nas nossas vidas. Para a gente encerrar então, Gilson, você poderia orar para nós? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai Santo que estás nos céus, agradecemos porque nos deste tanta lição, nos deste tanto amor, nos deste tantos exemplos dignos de ser imitados. Que possamos ter força, Senhor, para seguir o Teu caminho, fazer a Tua obra, pregar a Tua mensagem e também ajudar aqueles necessitados. Ajuda-nos para que, ao fazer isso, também nós não estejamos nas mesmas situações. E se tivermos, Senhor, perdoa o nosso pecado, ajuda-nos e salva-nos. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, querido amigo, muito obrigado pela sua companhia. Nós esperamos você semana que vem para mais uma classe dos professores.